Eu sei que eu matei os 6, depois que eu matei, eu tirei as roupas. Já matei, já descobri, já acharam os corpos, aí fiquei. No final de dezembro do ano de 2010, uma série de desaparecimentos teve início na cidade de Luisiânia. Me chamo Micaela Torres e hoje você está no meu canal Fofa e Trevosa. Luisiânia é um município de Goiás. É o 6º município mais populoso do estado. Inclusive, fica a apenas 56 quilômetros de Brasília e é um dos municípios mais antigos de Goiás. Fundado em 13 de dezembro de 1746, até então, na data do crime, era uma cidade com bastante índice de pobreza. As pessoas que moravam ali em Luisiânia eram pessoas realmente muito humildes e muitas vezes sem sequer conhecimento, então era um prato cheio para pessoas mal intencionadas chegarem a fazer o mal por ali. E foi nesse momento que Ademar Jesus Silva se viu ali a grande oportunidade de destruir a vida de pelo menos 6 famílias. Ademar também veio de uma família pobre de 9 irmãos, nasceu na Bahia, mais precisamente no município de Sena Dourada. Ademar chegou a Luisiânia 16 anos antes dos crimes que o tornariam conhecido como o maníaco de Luisiânia. Ademar Jesus da Silva, na época com 40 anos, trabalhava de pedreiro e era descrito pelos vizinhos como um cidadão calmo, pacato, que inclusive ia para a igreja. O que os vizinhos não sabiam era do seu passado sombrio que ele tentava esconder. A mulher de Ademar se matou envenenada e os filhos do casal foi criado pelo avô paterno. Além dessas crianças presenciarem a mãe morrer na sua frente, também tiveram que ver o seu pai indo preso por abuso sexual. Nesse caso, Ademar ofereceu dinheiro para um garoto para ajudá-lo a descarregar um caminhão. Logicamente, o garoto deve ter pensado por que não ganhar uns trocados e foi ajudar Ademar. Porém, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E sob a ameaça de uma faca, o garoto foi obrigado a manter relações sexuais com Ademar. Logo após o ato, o garoto conseguiu escapar com o pretexto de que traria outro coleguinha para Ademar abusar. Porém, não foi isso que ele fez. Ele correu para chamar a polícia. Porém, quando a polícia chegou ao local, ele estava abusando já de outro garoto. E esse episódio aconteceu no ano de 2005. Preso em flagrante, ele foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão, porém cumpriu pouco menos de 6 anos. Coisa que não deveria ter acontecido, pois Ademar estava sendo procurado na Bahia por homicídio. E se sabe que com uma semana de liberdade, Ademar começou a praticar o primeiro crime que daria sequências a muitos outros. O primeiro jovem que foi vítima de Ademar foi Diego Alves Rodrigues, na época com apenas 13 anos. Ele era estudante do ensino fundamental e a última vez que ele foi visto foi no dia 30 de dezembro. Disse que ia em casa almoçar com a mãe, porém após isso ele nunca mais foi visto. Na época, a mãe de Diego chegou a comunicar o desaparecimento do filho à polícia, porém eles fizeram pouco caso, disseram que não era nada demais, que era coisa de jovem e logo ele apareceria. A mãe insistia bastante junto com os familiares para procurarem Diego porque ela dizia que ele não tinha esse costume. Por outro lado, a polícia batia na tecla que ele poderia ter ido para alguma festinha de amigos e etc. E a família dizia que Diego não tinha esse costume, então eles começaram a ficar bastante preocupados e ficar desesperados sem saber o que fazer porque o filho não aparecia. O desaparecimento de Diego aconteceu entre o Natal e o Ano Novo do ano de 2009 e com toda certeza aquele foi o pior final de ano daquela família. Porque além de terem que conviver com a dor do desaparecimento de Diego, eles eram os únicos que se empenhavam para poder achá-lo, já que a polícia não se importava com o que estava acontecendo. Com tudo isso, a mãe e a irmã de Diego também deixaram de trabalhar para poderem dar mais gás nas buscas e assim tentar alguma notícia de Diego, ele vivo ou morto, mas elas queriam uma notícia. Porém, com essas buscas incessantes da mãe e da irmã de Diego, mesmo assim não foi suficiente para poder localizá-lo. Foi então que já em 2010, mais precisamente no dia 4 de janeiro, mais um garoto desaparece. Era Paulo Vitor Vieira. Paulo Vitor só tinha apenas 16 anos. E as últimas notícias que se teve de Paulo Vitor era que ele tinha sido visto pela última vez com sua mãe em um quiosque próximo ao hospital. Foi só então, após o desaparecimento de Paulo Vitor, que a polícia resolveu abrir um inquérito sobre o desaparecimento de Diego. Vale lembrar que a família registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento de Diego no dia 31 de dezembro de 2009 e as investigações só começaram em janeiro. Onde traria um pouco de paz para uma família e iniciaria a investigação que seria a família de Diego, começaria o tormento da outra, porque a polícia simplesmente
em investigar apenas o desaparecimento de Diego. Pouco empenho da polícia, mais um desaparecimento acontece. Dessa vez era George Rabelo, de apenas 17 anos. George Rabelo foi visto pela última vez em uma quadra poliesportiva, bem próxima à sua casa. Ele se preparava para se caminhar até a casa da sua namorada, onde ele nunca chegou. 3 dias após, mais um desaparecimento. Dessa vez era Divino Luiz. Tinha apenas 16 anos. Saiu de casa e disse para a mãe que ia para a casa de alguns amigos, mas ele sequer chegou ao seu destino final e desapareceu. Nessa altura, o pequeno município de Luisiânia já estava completamente tomado pelo medo e horror, pois as notícias se espalharam muito rápido e eles viram que a polícia não estava fazendo nada para poder resolver aquilo. Então as pessoas não queriam mais sair de casa, não queriam mais deixar os seus filhos ir para a quadra brincar e nem sequer ir para a escola. Naquela altura, a única coisa que se sabia era que os jovens moravam no mesmo bairro, Estrela d'Alva, porém eles não se conheciam. Eles não eram envolvidos com drogas, nem mundo do crime, nem nada do tipo. Eles eram todos meninos de bem, que ou trabalhavam ou estudavam, que tinham planos e sonhos e queriam viver. Mesmo depois dessa sequência de desaparecimentos, a polícia continuava relutando de abrir um inquérito para investigar aquele tanto de desaparecimento. Foi só depois de muita pressão da imprensa que a polícia resolveu fazer alguma coisa a respeito. Porém, aquelas investigações que eles estavam fazendo não eram lá aquelas coisas. Eles estavam fazendo basicamente um trabalho com muita má vontade. Então a família já estava cansada daquela falta de resposta e sem saber o que fazer, elas procuraram o Ministério da Justiça, que assim imediatamente foi dado a ordem para a Polícia Federal dar apoio à Polícia Civil de Goiás ir mais a fundo com as investigações e acelerar o processo. Mesmo com os dias passando, as famílias não perdiam as esperanças de encontrar aqueles garotos com vida. Uma das irmãs, inclusive, sonhou que o irmão dela contava que estava em uma fazenda por ali por perto. Então a família começou a acreditar que possivelmente eles poderiam ter sido raptados para trabalho escravos em fazendas que tinham por ali. Nessa altura, com pouco empenho da polícia, o assassino, achando que ia se dar muito bem, continuou o desaparecimento. E mais uma vez, outro desaparecimento acontece. Era Flávio Augusto dos Santos, apenas 14 anos, e aconteceu no dia 8 de janeiro de 2010. Ele cursava o 8º ano do ensino fundamental, saiu de casa falando para sua mãe que iria levar a bicicleta para a oficina, porém, ele também nunca mais foi visto com vida. A última vítima foi Márcio Luiz de Souza, de apenas 19 anos, ajudante de serralheiro. Ele foi visto pela última vez no dia 22 de janeiro, saindo de casa. Tinha em comum que conhecia George de vista. Depois desse caos instalado, a polícia finalmente começou a investigar, mas ainda tratavam os casos como isolados, não apenas como se eles tivessem ligação. Na época, a própria polícia começou a admitir que não tinha experiência para esse tipo de casos tão grande e que só tinha aptidão para flagrantes. A pressão por resposta continuava. Esse tipo de resposta para uma família que não tem nem para onde correr a não ser os policiais não era suficiente. Então foi nesse mesmo momento que eles foram para a rua protestar. E finalmente o caso ganhou visibilidade nacional. Então foi só nessa época que a polícia resolveu tratar o caso como se fossem apenas um e tivessem ligação. Então houve uma CPI. As investigações começaram a ser conduzidas pelo Poder Legislativo. A OAB também estava pressionando bastante porque todo mundo queria respostas. A Polícia Civil com a Polícia Federal de Goiás começaram a se unir para levantar dados de informações de pedófilos por ali por perto do município e investigar um a um. Foram levantadas inúmeras hipóteses entre tráfico humano, tráfico de órgãos, mas foi descartado o sequestro por tratar de famílias pobres. Porém, como ser humano é um ser que deve ser muito estudado, que eu não sei como uma pessoa consegue se aproveitar de uma dor assim, se aproveitando de cartazes, números de telefone que a família deixava para poder ter informações, uma pessoa liga dizendo que tinha sequestrado os garotos e pedia dinheiro. Rapidamente, nesse momento, a polícia foi super competente, pelo menos nesse momento, e conseguiu localizar essa pessoa. Foi presa, atrapalhou as investigações para no final descobrir que ela não tinha ligação nenhuma com aquilo. Então eles recomeçaram as diligências e chegaram a um telefone de um dos garotos. Eles começaram a rastrear e chegou em outro garoto que morava em Brasília. Ao ser pressionado, ele disse que tinha ganhado o telefone de um tio e não tinha nada a ver com aquilo.
Nesse momento, a polícia já tinha o telefone de um dos garotos que Ademar tinha dado para um sobrinho, tinha a ficha dos pedófilos da região e também tinha o pedaço da bicicleta de um dos garotos que foi encontrado numa mata fechada. A polícia também começou a ouvir muitas pessoas, entre familiares, amigos, conhecidos, qualquer pessoa era fundamental. Nesse período já tinha se passado 50 dias. E uma das mães disse uma frase que legendava a dor de todas elas. Ela disse o seguinte: se fosse um acidente e a gente visse o corpo, vendo que morreu, era menos pior. Mas sem saber onde estão, o que estão passando, não é fácil. Então, finalmente, com aquela ficha de pedófilos da região, a polícia chega a Ademar. E ele respondia por abuso sexual infantil. Quando interrogado informalmente, ele diz: eu matei. Tirei a roupa e matei os 6. Acabou. Apesar de não ter dado muitos detalhes, ele chegou a dizer que ter oferecido R$200 para os jovens para manter relações sexuais com eles. Porém, em outro momento, ele disse que convidou os jovens para poder descarregar o caminhão com ele. Quando chegou no meio do caminho, ele o atacou com golpes de enxada. Ele também conta que matou os jovens para não ser descoberto. E quando perguntado se os jovens não reagiram, ele disse que 4 tentaram, mas não tiveram chance. Em outro depoimento, no dia 13 de abril de 2010, ele se diz arrependido e que pensa muito na família das vítimas, e que inclusive pensou em suicídio quando a notícia começou a repercutir. Ele também contou que foi vítima de abuso sexual no passado e que foi o pior episódio da sua vida. Isso aconteceu em Brasília, onde ele foi estuprado, assaltado e teve a sua língua cortada, segundo ele. Realmente, aparentemente, ele tinha a língua cortada porque ele falava com um pouco de dificuldade. Ele também disse que esse episódio deixou com bastante problemas psicológicos e que mesmo que ele quisesse, ele não conseguia parar de matar. Ele disse também que precisava de ajuda. E quando ele foi preso no ano de 2005, foi realizado um exame chamado exame criminológico, onde foi constatado que ele precisava de mais 2 exames, psicológico e psiquiátrico. E ele foi diagnosticado com psicopatia, que não é uma doença mental, e sim um distúrbio de personalidade. Esses exames foram realizados no dia 28 de maio de 2005. E como não apontavam nenhum tipo de necessidade de acompanhamento psicológico, o juiz Luiz Carlos Miranda decidiu que ele poderia sim ser reintegrado à sociedade, tendo regime semiaberto, já que, segundo os exames, ele tinha consciência dos crimes que tinha cometido e que ele achava realmente que foi uma coisa grave. Então, logo após o regime semiaberto, não demorou muito para ele ser posto em liberdade. E poucos dias depois que ele foi posto em liberdade, ele cometeu todos esses crimes, chocando assim a cidade de Luisiânia. Quando ele foi preso pela segunda vez em 2010, ele foi encaminhado para a Delegacia de Narcóticos Anônimos. No dia 18 de abril de 2010, ele foi encontrado na sua cela com sinais de suicídio. Ele estava com uma espécie de cordão no pescoço. Mas existem várias teorias que ele não agiu sozinho, que ele se matou ou que mataram ele. Enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Se você conhecia, comenta aqui embaixo. Se você não conhecia, comenta o que você achou e me dê mais sugestões sobre os próximos casos. E até o próximo vídeo. Obrigada quem ficou até o final. Tchau!